Olá, bom dia! Está começando o seu programa de todos os domingos pela manhã, aqui na tela da Band, Estação Bahia. E na abertura do nosso programa, vamos com o quadro Alô Doutor, falando de neurologia com o neurologista Dr. Antônio Andrade. Alô pessoal, eu sou Antônio Andrade do quadro Alô Doutor, falando de neurologia, no programa de Jorge Ribeiro, Estação Bahia. E a pergunta é de Dona Maria. O feixe de reis do coração tem memória? Sim, a gente poderia dizer que sim, no sentido da palavra de memória, não. Mas, porque a memória que envolve o ser humano, a lembrança dos fatos presente ou passado, elas têm uma localização cerebral que é realmente situada na região do hipocampo. E lá você tem uma série de conexões e você vai ter a memória afetiva, a memória motora, a memória sensitiva e por aí vai se distribuindo. Ou a memória mais rápida do que nós estamos fazendo aqui, que é a memória de trabalho. Então, e dentro do coração você tem o cérebro, que é dito pelos cardiologistas que o feixe de reis é como se fosse a memória do coração, porque ele, na sua função de localização precisa do feixe de reis, é uma extensão do nódulo atrioventricular, e se divide em dois ramos, o ramo direito e o ramo esquerdo, que se dirige aos ventrículos do coração. A condução elétrica desses feixes é responsável por impulsos elétricos para os ventrículos, permitindo que eles se contraiam de forma coordenada e eficiente. Aí você vai olhar a memória e a plasticidade, as arritmias e memórias e as implicações clínicas disso tudo. Então, o que é que nós vamos observar? É que esse feixe, na memória do sentido tradicional, como a memória do cérebro, no entanto, o coração pode exibir uma forma de memória elétrica, em resposta a estímulo com adaptação a padrões da atividade elétrica. A plasticidade do coração, o coração pode se adaptar a diferentes condições, como o aumento da carga de trabalho ou alteração da frequência cardíaca. Essa plasticidade pode ser vista como uma forma de memória, em que o coração ajusta a sua função, resposta e estímulos crônicos. As arritmias e memória. A arritmia, em algumas condições, como episódios de taquicardia, ou seja, uma aceleração dos batimentos cardíacos, o coração pode continuar a apresentar padrões de condução alterados. A sua eletrofisiologia, os estudos eletrofisiológicos, pode revelar como o sistema de condução responde aos diferentes estímulos, como essa resposta pode mudar ao longo do tempo. As implicações clínicas, nós vamos observar nos monitoramentos em pacientes com arritmias e outras condições cardíacas. Monitoramento da atividade elétrica do coração é fundamental para entender como o sistema de condução está funcionando e se há necessidade de intervenções. O tratamento é através da ablação desse feixe de Reis. Marca-passos, medicamento pode ser utilizado para corrigir o problema no sistema de condução e restaurar o seu ritmo cardíaco normal. Donde se conclui, embora o feixe de Reis não tenha memória no sentido tradicional, ele desempenha um papel crucial na condução elétrica do coração e pode se adaptar a diferentes condições. A compreensão do funcionamento do sistema do coração e fundamental para o diagnóstico do tratamento das arritmias e de outras condições cardíacas. Devemos lembrar que no adágio popular nós temos mesmo um capítulo que vai ser futuramente capítulo de um livro, que é o meu livro Adeus à Alma. Tem lá uma coisa que eu sempre coloquei nesse questionamento, que é aprender de cor. Aprender de cor, que significa aprender pelo coração. Então, talvez pela situação ligada ao feixe de Reis e as lembranças dos batimentos cardíacos, essa coisa toda. Eu sou Antônio Andrade, no quadro Alô Doutor,
falando de neurologia no programa Estação Bahia da TV Bandeirantes sobre a coordenação de Jorge Ribeiro. Agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já, é rapidinho, não saia daí. JL Contabilidade, o seu caminho contábil agora em novo endereço, no Centro Empresarial Costa Andrade, pertinho do Salvador Shopping, ao lado da Casa do Comércio. Depois de 44 anos, a JL realiza uma nova e importante etapa em sua história, atendendo em um espaço moderno com mais conforto e comodidade. Faça sua declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica com os melhores profissionais do mercado. A JL Contabilidade oferece serviços como abertura e fechamento de empresas, contabilidade geral e gerencial. A JL Contabilidade fica na Rua Almerido Rerém, número 126, Edifício Empresarial Costa Andrade, salas 206 e 207, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia. Telezap 71-3242-9153. Olá pessoal, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero aproveitar para convidar você, meu amigo, minha amiga, para acompanhar o nosso programa Estação Bahia de segunda a sexta-feira também na Rádio Cruzeiro, AM 590. Um programa jornalístico de entrevista e opinião que você pode acompanhar de qualquer parte da Bahia, do Brasil e do mundo através da internet, no site da própria rádio e também através dos aplicativos de rádio que você baixa no seu celular e vai poder acompanhar em qualquer lugar que você estiver. Então fica aqui o convite, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, o nosso programa Estação Bahia na Rádio Cruzeiro AM 590. Você é meu convidado. Um abraço. Olá pessoal, eu sou Cecília, do Comum Unidade Cidade Baixa. Venha com a gente conhecer a nossa unidade. Aqui é a nossa recepção, aqui nós temos a nossa sala, onde os alunos que são independentes e já conseguem fazer as atividades sozinhos. E a gente desenvolve ainda mais a autonomia, a responsabilidade, a autoinstrução. Nossos auxiliares acompanham eles naquilo que é necessário. Estamos aqui aguardando vocês, na Rua Francisco Souza, número 33, Roma. Agende a sua entrevista. Estamos de volta no programa Estação Bahia e eu quero aproveitar e me dirigir a você que é empresário. Quer anunciar com a gente aqui no Estação Bahia? Entre em contato com este número que aparece aqui na tela da nossa produção e eu tenho certeza que em breve você vai estar anunciando com a gente, não só para o estado da Bahia, mas também para o estado de Sergipe. Agora a gente vai com o quadro Plantão Médico com o cardiologista Dr. José Antônio. Bom dia a todos do Plantão do Coração da Estação Bahia de Jorge Ribeiro. A pergunta seria se o cigarro que afeta o coração, ele também afetando o pulmão primariamente, ele pode trazer consequências para o coração, sem dúvida nenhuma. Existe uma situação que se chama cor pulmonar crônico, quer dizer, cor de coração, pulmonar de pulmão. O indivíduo começa, através do uso do tabaco, do fumo, esse fumo vai destroçando o coração, vai diminuindo a vasculatura do coração e vai fazendo com que a pressão no circuito pulmonar, que é uma pressão de nível baixo, ela se torne de nível alto. E com isso, nós determinamos essa situação que se chama cor pulmonar agudo e cor pulmonar crônico. Só que no caso do cigarro, ele é instituído cronicamente e é irreversível. Chega num ponto que não tem como voltar atrás, porque o pulmão já não oxigena o sangue, aparece uma situação que se chama enfisema. Enfisema é quando o pulmão começa a fibrosar, aparecer fibras, que são elementos de cicatrização, mas que não têm a capacidade de oxigenar o sangue e transformar o sangue venoso em sangue arterial. Então isso aí entretém pressões altas dentro do circuito pulmonar que chegam a ser iguais ou maiores à pressão sistêmica. A pressão sistêmica é a pressão que você tira
no braço do indivíduo, digamos, 120 por 80. Então, lá você vai ter no pulmão 140 por 90, e isso é incompatível com um bom viver. E, por outro lado, esse indivíduo é conduzido primariamente para a morte, a não ser que ele faça um transplante de coração e pulmão ao mesmo tempo. Obrigado a todos, e na próxima semana estaremos com outro tema de interesse popular. É isso aí, meus amigos. Agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já. Não saia daí. JL Contabilidade, o seu caminho contábil agora em novo endereço, no Centro Empresarial Costa Andrade, pertinho do Salvador Shopping, ao lado da Casa do Comércio. Depois de 44 anos, a JL realiza uma nova importante etapa em sua história, atendendo em um espaço moderno com mais conforto e comodidade. Faça sua declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica, com os melhores profissionais do mercado. A JL Contabilidade oferece serviços como abertura e fechamento de empresas, contabilidade geral e gerencial. A JL Contabilidade fica na Rua Almerido Rerém, número 126, Edifício Empresarial Costa Andrade, salas 206 e 207, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia. Telezap 71-3242-9153. Olá pessoal, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero aproveitar para convidar você, meu amigo, minha amiga, para acompanhar o nosso programa Estação Bahia de segunda a sexta-feira também na Rádio Cruzeiro, AM 590. Um programa jornalístico de entrevista e opinião que você pode acompanhar de qualquer parte da Bahia, do Brasil e do mundo através da internet, no site da própria rádio e também através dos aplicativos de rádio que você baixa no seu celular e vai poder acompanhar em qualquer lugar que você estiver. Então fica aqui o convite, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, o nosso programa Estação Bahia na Rádio Cruzeiro AM 590. Você é meu convidado. Um abraço. Olá pessoal, eu sou Cecília, do Comum Unidade Cidade Baixa. Venha com a gente conhecer a nossa unidade. Aqui é a nossa recepção, aqui nós temos a nossa sala, onde os alunos que são independentes e já conseguem fazer as atividades sozinhos, e a gente desenvolve ainda mais a autonomia, a responsabilidade, a autoinstrução. Nossos auxiliares acompanham eles naquilo que é necessário. Estamos aqui aguardando vocês, na Rua Francisco Souza, número 33, Roma. Agende a sua entrevista. Natureba, a sua casa de produtos naturais da Cidade Baixa. Aqui você encontra oleaginosas, temperos e especiarias, lanches fit e ervas medicinais. A Natureba fica na Travessa Jequitibá, após a Sinaleira do Uruguai, sentido Batistaca. Entregamos também em domicílio. É só ligar e fazer o seu pedido. Telefone 99112-6462. Olá, meus amigos. Aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero apresentar para vocês os meus livros. Agosto Vermelho, que lancei em 2016, conta a história de um agente de polícia que ele vai se insurgir contra um grupo terrorista infiltrado no Brasil que tenta melar os Jogos Olímpicos. E o nosso herói vai livrar justamente os Jogos Olímpicos de uma grande tragédia. Em 2018, lancei o livro Primeiro Milagre Quando Amor Transborda, que tem como pano de fundo o Evangelho de João, que narra o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma água em vinho nas bodas de Caná. Ele é todo escrito na primeira pessoa para que você se sinta parte integrante da história e vai poder vivenciar justamente aquele momento e poder ver acontecer o primeiro milagre do Mestre da Vida. Em 2020, lancei o livro Roubo do Padroeiro, este que vai virar filme e que tem como pano de fundo a Igreja do Bonfim, que é envolvida no mistério do sumiço da imagem do Senhor do Bonfim na semana de sua festa. Imagine vocês no reboliço. Quer conhecer um pouco mais sobre os nossos livros, inclusive outro que publiquei em 2017 que se chama Um Amor para Viver, você encontra nas redes sociais através do site da Amazon. Me siga nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, Escritor Jorge Ribeiro, e também no YouTube. Em breve eu vou disponibilizar todas as nossas obras para você ter acesso no formato e-book, inclusive o novo livro que estou lançando chamado Saro de Mauê. Valeu, um grande abraço e até a próxima.
Optoclínica Mares. Venha fazer o seu exame de vista computadorizado com o que há de mais moderno. Equipamentos de última geração. Exame de vista computadorizado, ceratometria, avaliação do fundo do olho e lente de contato. A Optoclínica Mares fica na Galeria Rei do Café, na Rua do Uruguai, número 10 Mares, primeiro andar, sala 106, no mesmo prédio das Óticas Kairos. Telefone 98504-274. Ligue e marque sua consulta com Xênia Fernandes. Optoclínica Mares. E assim chegamos ao final do nosso programa Estação Bahia de hoje. Eu quero aproveitar e convidar você que ainda não se inscreveu em nossa página no YouTube. Acesse lá, Estação Bahia, se inscreve no nosso canal, clique no sininho, deixe seu like. Será uma alegria poder contar também com a sua audiência na nossa página no YouTube. Antes de encerrar o programa, eu quero deixar um recado para você. O amor é a fonte de todas as verdades. Guarde isso no seu coração. A gente volta semana que vem aqui na tela da Band com mais um Estação Bahia. Fiquem todos com Deus e com o amor de Maria. Tchau, pessoal!